que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o teu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês que nos assistem nesse momento. E eu queria nesta noite poder estar refletindo na palavra de Deus, tá certo? Com muita reverência, com muita adoração. E queria que você, caro ouvinte, que estivesse do outro lado, pudesse estar comigo, compartilhando desse momento, tá certo? Vamos orar, agradecer a Deus por este momento tão maravilhoso, que é poder expressar e falar do amor de Cristo, da obra que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos por este momento, te damos graças porque o Senhor é maravilhoso. Te damos graças porque a tua benevolência se faz constante nos nossos dias e o Senhor tem maravilhas para cada um de nós. Aquele que os busca, o Senhor tem recompensado de maneira milagrosamente e de maneira inacreditável, coisas que muitas das vezes duvidamos de tamanho amor o Senhor tem para conosco. Por isso te agradecemos, te louvamos e te damos graças em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados, uma boa noite para vocês e que a graça do Senhor Jesus possa ser repousada sobre a vida de vocês. Nessa noite eu queria trazer uma pequena reflexão que está no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Estamos chegando agora à época do Natal, né? Uma época de comemoração, para comemorar o nascimento do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador, né? Então, muitos têm essa data de maneiras das mais diversas, né? E é uma questão de crença, de fé. Um Natal significa nascimento, né? Nascimento. O próprio Isaías, lá no capítulo 9, do qual vamos refletir nesta noite, ele fala sobre isso, né? Capítulo 9, versículo 6 de Isaías, ele diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A expressão aqui que Isaías estava colocando era de que vinha alguém no futuro que iria trazer a paz. Mas que paz? O povo de Israel entendia que essa paz era a paz para o povo de Israel. Mas será que Jesus veio realmente trazer paz para a cidade de Israel? A paz que ele trazia, na verdade, meus irmãos, era a paz que vinha ao coração do homem. Ele veio transformar a mente do homem, não trazer paz para a cidade de Israel, como muitos diziam naquele tempo, esperavam um vingador, um libertador, para que eles não vivessem sob o domínio romano, como era o que eles estavam vivendo naquele tempo. O que Cristo, na verdade, veio fazer foi trazer-nos paz. Mas que paz, né? E é sobre isso que eu venho refletir com vocês essa noite, né? Sobre a paz que estava sobre ele, né?
Pai da eternidade, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte. São qualidades e são adjetivos usados para uma pessoa que, no mais alto nível, recebeu glória diante de Deus, né? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Meus queridos, essa época de Natal é um tempo onde justamente todos nós temos aquela esperança ou nos reunimos para termos a esperança de um tempo melhor. As adversidades que passamos durante esse ano, com certeza, foi muito, como é que eu posso dizer assim, muito catastrófica, né? Mas, graças a Deus, foi um tempo para muitos, refletirem sobre a sua vida. E está chegando um tempo de reflexão. Um tempo onde nós devemos avaliar o que queremos para as nossas vidas. Queremos estar presos a esse mundo ou queremos ou podemos entregar as nossas vidas para aquele que pode nos trazer a paz, ao príncipe da paz, né? Maravilhoso e conselheiro ele já é, porque ele traz conselhos em si para que possamos ter uma vida longa nos seus caminhos, né? Deus forte, ele já é por si só. Pai da eternidade. Isso mostra que a paz que ele vinha trazer e a liberdade que ele vinha trazer para a gente não era para esse mundo, não era para o local em que vivemos, mas uma eterna felicidade de plena paz, ok? Diante dessa situação, meus queridos, Jesus fez coisas inacreditáveis, mais ainda, ele ainda fez confusão sobre quem ele é e qual foi sua missão na Terra. É interessante, porque muitos acreditavam que ele era um salvador para vir libertar. Isso veio causar confusão na vida de muitos. Tanto é que alguns acreditam que Judas o traiu, não foi meramente uma traição, mas acreditava que se entregasse ele aos romanos, ele se revelaria como filho de Deus e destruiria o poder romano, né? Algo que, na verdade, não estava nos planos de Deus, não era essa a intenção dos planos de Deus, né? Mas Deus fez o seu plano conhecido antes mesmo de acontecer. Na eternidade, Deus já conhecia o que ele tinha proposto para cada um de nós e para o seu filho. Tanto é que lá em Gênesis, depois do pecado que Adão comete, né, na quebra do pacto, o que acontece? Deus acaba colocando um plano B em ação, que seria o de humilhar a serpente. Lembra-se daquela serpente lá atrás, que acabou enganando Eva, que Eva acabou ludibriando Adão, e os dois caíram em tentação, Adão caiu, quebrou o pacto com Deus, e automaticamente nós viemos de uma geração decaída e pecadora, né? Mas isso aí é onde está o plano B de Deus, porque Deus na eternidade já fez um plano B, que foi de humilhar a serpente, aquele que tentava levantar, ou melhor, tentava derrubar a criação de Deus. É aí onde vem a questão. Jesus veio justamente para isso, para pisar na cabeça da serpente, né? Ele revelou que Jesus é e por que viria ao mundo com antecedência para todos sabermos que era verdade. Muito antes de Jesus nascer, Isaías profetizou. Ele mesmo profetizou sobre tal profecia, porque o menino nos nasceu, um filho foi nos dado. Veja, é interessante que Isaías faz essa profecia quase 200 anos antes, mas Deus já havia alertado ao povo de que alguém viria, né? É interessante que a palavra que Isaías fala, a maneira como ele fala, é como que já estivesse vivendo naquele tempo, é como que a visão fosse uma visão atual. É como quando olhamos para o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse já fala das coisas futuras, é como que ele já tivesse passado por aquilo. Então, vejamos que
o que nós tentamos trazer, ou o que, na verdade, Deus traz para nós, é uma mensagem de paz, de conforto, onde ele próprio se coloca como autor de todas as coisas, trazendo-nos paz ao coração, esperança à nossa mente e uma mudança de decisão. Nós não estamos aqui, ou você não está assistindo esse vídeo por acaso, mas porque Deus o conduziu a ouvir essa palavra. Porque Deus tem um propósito para a sua vida. Tá? Muitos enganadores dizem que Deus tem um propósito na sua vida, que vai mudar a sua vida, que você não nasceu para sofrer, que você não nasceu para viver na pobreza e tal. Mas o que eu quero dizer, meus queridos, é que Deus chama você de uma maneira tão especial, com tanto amor, que às vezes é difícil, que na verdade é impossível você resistir à graça do Senhor. E que o plano que ele tem é um plano de salvação para a sua vida. As qualidades na qual é colocada sobre os ombros do Salvador, os ombros daquele que veio nos trazer a paz, são por diversos... se a gente for aqui qualificar a pessoa do Senhor Jesus e trazer para os nossos dias atuais, é sobremaneira inacreditável. Porque quando ele fala que Jesus é maravilhoso conselheiro, ele está dizendo que Jesus veio para ser aquele que nos ensinaria e nos aconselharia sobre como seria todas as coisas. E foi isso que ele fez para com os seus discípulos, deixando-os hábeis e sábios para combater e debater sobre as heresias, derrubar as heresias que futuramente viriam. Ele aconselhou aquele povo. Quando a gente vai lá em Mateus capítulo 5, né, onde ele fala no Sermão do Monte, ele aconselhando aquele povo encontrou paz nas palavras dele, mas também encontrou dureza. Por quê? Porque era difícil, era um povo que não estava acostumado a ouvir palavras daquela maneira. Né? Eles estavam perdidos. Só quem tinha ali praticamente conhecimento das leis eram os saduceus e os fariseus, na verdade, que eram o intérprete da lei. E mesmo assim, Jesus ainda passou a perna neles, né? Quando Zaqueu foi conversar com ele, e Jesus disse que importava que ele nascesse de novo. E ele disse: como posso eu voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, tu é filho, tu é doutor da lei, conhecedor da lei, e não sabe o que é nascer de novo. Quando Jesus fala sobre aquilo, ele está falando sobre decisão, meu amigo. As decisões que nós devemos tomar. A decisão que você deve tomar na sua vida. Você deve nascer de novo. O que é esse nascer de novo? Abandonar as coisas que para trás ficaram. Conhecer a verdade. A palavra de Deus também diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas ela diz isso aí, na verdade, não é para todo mundo. E não é para todo e qualquer tipo de situação. Mas ele fala sobre a verdade da salvação. Quando ele fala sobre isso, João 8,32, ele está falando sobre a questão de permanecer nele. A questão de aqueles que permanecem nele conhecerão a verdade e serão libertos. Libertos de quê? Se eles não estão aprisionados, se nós não estamos aprisionados, estamos, vivemos antes de aceitar a Jesus como nosso Salvador, nós vivemos presos pelo pecado. E o pecado que nos aprisiona é que nos faz se distanciar da presença de Deus. E Deus já não tem mais paz, Deus já não tem mais compromisso com você, porque você quebrou. Você não quer compromisso com ele, você quebrou um pacto, né? Vejam o que diz o versículo 31 de João, né? João 8. Disse, pois, Jesus aos judeus, quando haviam crido nele. Vejam que não foi para todo mundo que Jesus disse. Jesus não fez essa palavra, Jesus não aconselhou a todos. Jesus aconselhou aqueles que creem na sua palavra. Veja o que ele disse. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, certo? Veja o que ele está dizendo. Se você permanecer na palavra de Deus, é verdadeiramente discípulo. O que é verdadeiramente discípulo? Permanecer na palavra de Deus, cumprindo a palavra de Deus, cumprindo os mandamentos,
agindo como agia os apóstolos. Ser separado do mundo, não viver mais para a sua própria vontade. Assim como Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque as vontades dele haviam se acabado. Tá? O Natal está chegando, é uma data de nascimento, é uma data de renascimento. E é uma data de você repensar se você quer continuar vivendo o tipo de vida que você vive. Mas ele continua mais. Veja o que ele diz. Quando ele diz, né? Se vós verdadeiramente se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esse termo, a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará, pode ser usado para diversos segmentos, né? Muita gente pode usar para diversos segmentos daquilo que você não conhece, tipo história, filosofia, qualquer outro tipo, política. Se você não conhece, você de repente, sobre até mesmo as leis que lhe assegura, né? E os deveres que você tem para com a sociedade. E isso, enquanto você não conhece, você é leigo. Por isso que você geralmente precisa de um advogado, para que essa pessoa lhe represente, porque ela é conhecedora da verdade. E se ela é conhecedora das leis, na verdade, que representa a verdade, para você ser salvo daquilo, ou você ser isento ou inocentado, você precisa de alguém que tenha conhecimento. Cristo era o verbo vivo, como disse João, capítulo 1, e o verbo se fez carne e habitou-se entre nós. Então, ele é a verdade. Cristo é a verdade, né? E isso é muito interessante. Então, ao longo do seu ministério, Jesus deu vários ensinamentos muito importantes e mostrou o caminho para uma vida com Deus. Jesus é o nosso grande conselheiro que guia a vida de todos os que creem nele. O que foi que João disse? O que foi que João disse? Versículo 31. Se vós permanecerdes em mim, pois verdadeiramente sois meus discípulos. Então, para isso, precisaria crer e andar com ele. Um segundo aspecto que eu queria tratar com vocês nessa noite é que Deus é poderoso. A pessoa de Cristo é um Deus poderoso, segundo disse Isaías, né? Conforme está lá em Isaías 9:6. Ele não só é maravilhoso conselheiro, mas ele também é Deus forte, né? Ele é Deus forte. Né? Jesus é Deus, ele tem o poder e toda a autoridade de Deus, mas Deus decidiu vir à Terra como um homem, como eu disse anteriormente, lá em João 1, capítulo 1, ele vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando ele fala sobre isso, ele mostra o carinho que ele teve para com o homem, ou a decisão que Deus, o Pai, já havia decidido lá no Éden, tá? Lá no começo. Deus havia decidido que um dia o filho dele viria para humilhar a cabeça, ou pisar a cabeça da serpente e humilhar Satanás. E é isso que ele já fez. Quando ele morreu na cruz, ele pagou pelo meu e pelos seus pecados. A cruz representa libertação. Para muitos, naquele tempo, significava escândalo. Mas, para nós hoje que somos cristãos, a cruz representa salvação, libertação. Ok? Então, a cruz é o ponto inicial do cristianismo. Ah, mas alguns vão dizer, mas ele pagou por um preço que eu não pedi, eu não peco. Eu sou um cara bonzinho, eu sou um cara que eu não erro, eu sou um cara que eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo, eu não faço isso. Não importa, meu querido. Você nasceu pecador, você comete pecados. Imagine que você durante um dia você comete, vamos dizer, 2 pecados. Durante o mês você tem 60. E durante um ano, você tem quantos? 72. Por aí, só por aí você já está condenado. Porque você cometeu o erro da mentira. Ah, mas foi só uma mentirinha tola. Qualquer tipo de mentira. Não importa se você rouba 10 centavos ou se rouba 1 milhão. Você continua sendo o mesmo ladrão. Tá? Sua mente. Vamos olhar na sua mente. Quantas pessoas você já desejou? Se você é homem, para quantas mulheres você olhou com desejo e se sentiu atraído por ela? A palavra de Deus diz que se tu olhares para uma mulher e no teu coração sentir desejo, você já cometeu adultério com ela. Então, vejam só que tamanha responsabilidade nós temos para com a nossa vida e a nossa integridade para com Deus. Mas Deus, Jesus, ele é poderoso. Ele é poderoso para perdoar os seus pecados.
Na cruz, ele pagou aquela promissória de dívida que nós tínhamos para com o pecado, para com o mundo. Por isso nós somos livres para escolher. Paulo diz que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos é lícito. Por isso, o poder da decisão está em nosso coração, de andarmos diante da presença dele ou não. Lá em Romanos 8, ele vai falar que Deus nos escolheu para sermos semelhante o Filho de Deus, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, versículo 28, mas vejam o que diz o versículo B, né? Que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, para quê? Portanto, para que de antemão conheceu também, os predestinou para serem o quê? Conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Cristo é o primogênito de todos os irmãos, a quem ele já o tem como filho, tá? E ele quer, como é que eu vou saber se eu sou filho de Deus? Como é que eu vou saber se eu sou pelas tuas ações? Jesus, chegando de frente a uma árvore, ele diz que não se colhe abrolhos de uma figueira. Então, pelos seus frutos você conhece. Se você tem um coração puro, se você ajuda as pessoas, se você ama as pessoas, se você procura fazer a justiça de Deus, se você procura andar nos caminhos do Senhor, se você procura andar somente nos caminhos em que Ele o destinou, né? E se você procura também servir somente a Deus como o único e suficiente Salvador, isso mostra que você tem um coração voltado para Deus. Tá? E isso faz muita diferença. Deus é um Deus zeloso. Ele lá em Isaías, ele vai dizer também que ele é um Deus zeloso e a glória dele ele não dá para ninguém. Então tem certas decisões que nós devemos tomar, meus irmãos, que dependem da nossa vida eterna, de onde nós vamos, para onde nós iremos, tá? Então, até ele tem o todo o poder, como já foi dito, né, sobre os céus, sobre a terra. A ele foi dado um nome que está acima de todo o nome. Essa é uma grande maravilha de Deus. Deus, em todo o seu poder, ele nos ama tanto que veio, sofreu por nós, né? O próprio Deus, ele levou os nossos pecados naquela cruz. Então, veja que o Todo-Poderoso se fez carne, humilhou-se diante dos homens para pagar os pecados meu e seu. Tá certo? Ele não é só isso. Ele é também um pai eterno. Ele é um pai que nos guarda sempre. Você já parou para pensar quantos livramentos você teve por dia? Você já parou para pensar quantas bênçãos você tem por dia? Você já parou para pensar que quantas pessoas estão morrendo aí com esse tal de novo vírus aí, tal, aquele negócio, mas você ainda está de pé? Você já parou para agradecer a Deus? Você já parou para ver que o cuidado de Deus para com a sua vida é tão grande que você não consegue perceber? Você já parou para ver os livramentos que Deus lhe dá na rua? Às vezes um carro passa velozmente por você de uma maneira tão rápida que você quase bate em você, mas que Deus o livrou? São inúmeros os livramentos. Às vezes você já parou para pensar que às vezes uma telha cai do seu lado, mas não cai na sua cabeça? E poderia ter caído na sua cabeça e você ter morrido. Mas Deus cuidou de você. Jesus não só é eterno, tá? Ele é Deus. Não tem princípio, não tem fim. Quando morreu, a morte não conseguiu manter ele guardado no túmulo, de jeito nenhum. Ele simplesmente ressuscitou. Mas por quê? Porque o Pai deu essa autoridade. Porque ele é mais forte. Jesus ressuscitou e vive para sempre. Assim como Jesus é eterno, ele dá a vida eterna a todos os que creem e amam ele, né? Então, faz parte daqueles que querem ter direito à salvação, à vida eterna, pagar o preço. Ah, mas Jesus não já pagou o preço? Sim, mas ele diz que todo aquele que quer ser servo dele, que tome a sua cruz e o siga. O que é isso? É você abandonar as paixões do mundo, é você abandonar as paixões que outrora lhe fazia se desviar dos caminhos do Senhor. Andar com Deus significa você mortificar o seu ego, a sua natureza humana, para viver uma natureza divina. Jesus, ele é o nosso príncipe da paz. Tá? Como você vê lá, continuando Isaías, ele é o nosso príncipe da paz. Ok? Sendo ele, Jesus, o nosso príncipe da paz, ele veio para restaurar o nosso relacionamento com o Pai. Aquilo que havia sido quebrado lá no Éden, o pacto que Adão havia quebrado lá, né?
infelizmente, seduzido pela serpente por Eva, o homem acabou caindo do seu status de criatura, de filho de Deus, como era, para criatura. Então, o que acontece com isso, Cláudio? O que acontece é que todo aquele que não toma a decisão por Cristo, ele não é chamado filho de Deus. Aí você diz, é filho do diabo. Não, eu não estou dizendo que ele é filho do diabo, eu estou dizendo que suas intenções são carnais e certamente não vêm e não procedem de Deus, porque o seu ego, e Deus não tem compromisso com tais pessoas. Deus não faz compromisso com aqueles que não querem compromisso com ele, tá certo? Então, veja o que diz lá em João, capítulo 1, versículo 12, né? Versículo 13, perdão. Versículo 12, tá? Vamos lá. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. No nome de quem? De Cristo Jesus. E ele vai além, tá? E ele vai além. Ele diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, Deus é quem manda. Deus é quem determina. Deus é quem está no controle de todas as coisas. Sua vida está no controle de Deus. Então, não se aterrorize, não se amedronte, não tenha medo do que possa vir a acontecer. Sempre se veja como no Salmo 91. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, disse o meu Senhor. Então, vejam, meus amados, que Deus tem planos perfeitos para você. Deus tem uma infinidade de coisas para te dar. Apenas você tem que tomar a decisão, abandonar a sua vida para Deus consertar a sua. Então, quando Jesus veio para restaurar o nosso relacionamento com Deus, quando pecamos, nos tornamos inimigos de Deus, né? E o pecado faz separação entre mim e Deus. É o pecado que nos separa de Deus. Mas através de seu sacrifício na cruz, Jesus nos oferece o perdão da reconciliação. Ele age como nosso advogado. Lembra daquela história? Precisamos de um advogado para nos representar diante do juiz? Pois é, Cristo é o nosso advogado, tá? E ele é quem proclama, e ele é quem faz a reconciliação, a nossa reconciliação para com Deus. Porque quando tomamos a decisão para andarmos com Cristo, conforme o que diz lá em João, capítulo 1, versículo 12, a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus através de Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é o primogênito, tá? Então, vamos lá. Você tomou uma decisão, aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. A partir de hoje você é crente? Você é crente, porque você crê em Cristo Jesus. Mas crente quer dizer que acredita em qualquer coisa. Tá bom. Crente quer dizer que você pode acreditar em alguma coisa, mas não quer dizer que você vai ter direito à salvação, porque a salvação só vem através de Cristo Jesus. Tá certo? Então, quando Jesus morreu naquela cruz, ele pagou dos nossos pecados, rasgou a promissória que nós devíamos para com o pecado, assumiu a responsabilidade das nossas besteiras que fizemos no passado, tá certo? E a partir de hoje ele toma de conta de nós como filhos amados, tá? Como filhos amados, até porque ele é um pai amoroso. E se você está se perguntando, mas a minha vida é uma desgraça, minha vida não presta, eu estou passando por isso e por aquilo, e eu não vejo nada acontecer, tanto que eu peço a Deus e nada acontece. Deus, ele só repreende e disciplina a quem ele ama. Você está pensando que ele vai ligar para a vida daquele que não quer compromisso com ele? Ele não está nem aí. Ele quer compromisso com aqueles que o amam. E o que você está passando, meu irmão, pode ser uma provação. Pode ser uma provação para que Deus possa lá na frente, te colocar num lugar melhor, tá? Eu digo isso por testemunho próprio. Já teve momentos na minha vida em que eu passei situações difíceis até mesmo de chegar a chorar de noite, a ir para a cama com os olhos molhados de lágrimas, pedindo a Deus para que Deus resolvesse aquela situação. E eu vou lhe ser sincero, graças a Deus, o Senhor mostrou a sua graça. Ele mostrou a sua graça e muitas das coisas praticamente mudou na minha vida. E eu glorifico a Deus porque hoje eu sinto que sou amado por um Deus que cuida de mim, tá? Em todo tempo e lugar. E eu desejo o mesmo para você, tá certo? Então, assim podemos ter paz com Deus e paz com as nossas vidas.
E quando você tiver essa paz, você vai saber, você vai sentir, porque você vai sentir amado por aquele que é o nosso eterno e Salvador, Jesus Cristo. Jesus também é um Deus vindo ao mundo para nos salvar, perdoar, ensinar e nos dar vida eterna, vida em abundância, tá? Então, eu queria deixar com vocês esses 4 princípios, né, da qual mostra a realidade do nosso Deus Salvador, do nosso Deus Criador, do nosso Pai, do nosso advogado, aquele que nos deu vida e vida em abundância. Então, chegando o Natal aí, é um tempo de nascimento, para alguns renascimento, né? Porque devido à sua situação você pode renascer de novo, tá? Você pode tomar uma decisão e ser uma nova criatura em Cristo Jesus, agora como filho e não como apenas um telespectador do que Deus faz ou dos milagres que Deus faz na vida da gente, mas você pode ser um filho de Deus, tá? Então, que Deus abençoe a sua vida, que esse Natal seja um Natal abençoado, que esse Natal seja de transformação na sua vida, que você possa ver a bondade ou a divindade do amor de Deus na sua vida, o cuidado que ele tem para com você, tá bom? Fica com Deus, um forte abraço, que esse Natal seja de esperança e traga muita paz ao seu coração. E nesse momento eu gostaria de orar pela tua vida. Eu gostaria de pedir que você tivesse com o coração nesse momento em espírito de adoração, em espírito de contrição, para que possamos orar ao Senhor. Eu quero orar pela tua vida que está nos assistindo através desse meio que o Senhor nos abriu, nos deu a condição de estarmos alcançando vidas através desse meio de pregação, esse meio de trazer uma palavra de paz ao seu coração, tá? Então, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por este momento. Te agradecemos porque o Senhor mandou o teu Filho amado. Te agradecemos porque o Senhor trouxe paz aos nossos corações e traz paz aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque podemos tirar um dia para te adorar, glorificando o teu Filho, glorificando o Senhor, que são santos, 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 Senhor, e as tuas misericórdias são eternas. Abençoa esse irmão que está do outro lado, que nos assiste, irmã Chaguinha, né? Irmã Gracinha, seu José Alves, né? São pessoas amadas daqui do nosso grupo, Senhor. Pai, abençoa cada um deles, abençoa, Senhor, as vidas dos que ainda não tomaram uma decisão por ti, que o Senhor venha se fazer presente, revela a tua misericórdia para eles, ó Pai, guarda-os de todo mal e faz com que cada vez mais possamos estar na tua presença, adorando, servindo, glorificando sempre o teu nome. Abençoa, Senhor, aqueles que estão em leitos de hospitais com seus entes queridos e os que estão passando mal, Senhor, para que possa, Senhor, encontrar esperanças ao Senhor e vigor no Senhor. Os que estão nos presídios, ó Pai, os que estão nos reformatórios, nos que estão, Senhor, nas clínicas de recuperação, meu Deus, Pai, que o Senhor abrace cada um deles, mostre que o Senhor os ama também, Senhor, Pai, em nome de Jesus, seja com cada um de nós e faça, Senhor, com que cada vez mais possamos estar fortes na Tua presença, andando, seguindo os Teus caminhos e os Teus passos, em nome de Cristo Jesus. Queria agradecer a você, meu irmão, que está aí esta noite, ouvindo essa palavra, tá certo? Meu irmão Valdemir, minha irmã Gracinha, José Alves, tá? Irmã Gracinha, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês, que vocês tenham um ótimo dia, ou melhor, um ótimo Natal, tá certo? Infelizmente, eu estou fazendo antecipadamente, mas que dia 24 ainda vai ser na quinta-feira, né? Mas quero que nesse Natal seja um ano de renascimento, seja um dia de adoração, um dia de glorificação. Não para o Deus solístico, como muitos aí costumam fazer, né? Porque o Natal é uma data solística, não tem nada a ver com o nascimento de Cristo. Mas eu estou falando sobre o 25 de dezembro, tá? A data 25 de dezembro. Mas para nós cristãos significa nascimento, significa o nascimento daquele que nos deu vida e nos dá vida e nos dará vida eterna, ok? Em nome de Jesus Cristo, fica aqui as minhas
a minha parabenização por esse dia, para que possamos glorificar a Deus no nosso coração, em espírito e em verdade. Uma boa noite e espero vocês no próximo programa, segunda-feira que vem. Uma boa noite e que Deus os abençoe.